Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Coragem de Ser Diferente. Um carpinteiro e seus auxiliares viajavam em busca de madeira para construções. Viram uma árvore gigantesca. 5 homens de mãos dadas não conseguiam abraçá-la. Não vamos perder nosso tempo com essa árvore, disse o mestre carpinteiro. Para cortá-la demoraremos muito. Se quisermos fazer um barco, ele afundará, de tão pesado que é o seu tronco. Se resolvermos usá-la para a estrutura de um teto, as paredes terão de ser exageradamente resistentes. O grupo seguiu adiante. Um dos aprendizes comentou: uma árvore tão grande e não serve para nada. Você está enganado, disse o mestre carpinteiro. Ela seguiu seu destino à sua maneira. Se fosse igual às outras, nós a teríamos cortado. Mas porque teve coragem de ser diferente, permanecerá viva e forte por muito tempo. Grande lição, né? A questão de ser diferente às vezes deixa a gente incomodado e muitas das vezes nós nos identificamos com essa árvore. Tem coisas que nós fazemos que outros não fazem, tem coisas que nós acreditamos que os outros não acreditam, tem coisas que nós gostamos de fazer ou de conversar, de aprender que os outros não querem e a gente se sente meio que deslocado. Mas se a gente fosse igual aos outros, não teríamos o mesmo valor, né? É justamente pela nossa diferença que nós somos mais valor, que nós temos mais valores, que nós somos mais valorizados. E se não somos valorizados pelos que estão em nossa volta, é uma coisa chamada assim de alto valor, né? De autoestima e acreditar muito na gente, né? A própria fé que nós temos no externo, em Deus, nós também temos que ter em nós. Então, não depender da opinião alheia para ser quem somos, mas sim entender que cada um é a sua maneira e que nós, por mais que pareça ser diferente, na verdade nós estamos apenas cumprindo o nosso papel. Quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, né, entrando na adolescência, eu me sentia deslocada perante as meninas na escola. A maioria falava de lacinho, né, de saia, de anel, que gostava de, algumas saindo da fase da infância, de boneca, né, aquelas conversas assim de menina. E eu, entrando na fase da pré-adolescência, eu gostava de bola, não de futebol, mas eu gostava de basquete, eu gostava de vôlei, eu gostava de arremessar peso na escola, tinha campeonato de arremesso de peso, eu gostava de fazer, como é que chama aquele outro? Handball, né? Então, assim, eu era bruta. E em vista das outras meninas, eu era maior e mais gorda, né? Então, eu sempre fui muito encorpada perante o geral, né? Da turma, assim, que era mais miudinha, mais afeminada. Eu sempre fui mais grossa. Sempre gostei de ficar no meio dos meninos, brincar com os garotos, bater, né? Aquelas brincadeiras de dar porradinha, né? Então eu sempre aguentei coisas assim mais grossas. E por muitas vezes eu me sentia deslocada com aquilo, né? Porque eu não conseguia me enquadrar no grupo de meninas. Eu estava grande parte do tempo no meio dos meninos. Mas eu já falei isso em outros vídeos. Eu gosto de rapazes, eu namoro com rapazes, eu fui casada. Então isso não faz com que eu me identifique com os meninos e queira ser um menino, nada a ver. Mas é um gosto de conversa. As conversas fluem melhor com os rapazes do que com as moças. E isso foi a minha vida inteira. Só que quando a gente é adolescente, fica sempre aquele ponto de interrogação, né? Por quê? Por que que eu sou diferente? Por que que eu não quero estar no meio das meninas? Por que que eu não me sinto bem com as conversas delas, né? E eu cresci pensando nisso. Cheguei na fase já aí firmando a adolescência, eu conheci meu marido e ele gostava de funk. Naquela época o funk era de passinhos e ele tinha uma turma que ele frequentava salões, ele ganhava prêmios, medalhas por conta dos passinhos deles lá. Quando eu conheci ele, eu amava passinho, mas a minha mãe não deixava eu fazer passinho porque era coisa de garoto, né? Então, e outra, ela chamava aquilo, ela tinha um preconceito danado, ela chamava que era tudo maloqueiro, né? Então eu não podia fazer. Em casa, quando ela saía, eu limpando a casa, às vezes eu rodava no chão,
Ixi, rasguei short até não querer mais, tentando fazer aquelas piruetas no chão. E assim, quando eu conheci ele, que eu comecei a falar dos meus gostos para ele, a gente se identificou de uma forma assim tão parecida que a maioria das pessoas, quando viam a gente junto, falava assim: ah, vocês não são namorados, vocês não são marido e mulher, né? Quando a gente casou, vocês são irmãos, né? Porque a gente era muito parecido, os gostos assim. E o meu marido, ele se identificou muito com todas as questões que eu passava, todas as dúvidas que eu tinha, e ele era grosso e estúpido que nem eu, né? Então, assim, é como se fosse. É que a gente não acredita em alma gêmea, né? Mas é como se fosse alma gêmea mesmo, pessoas muito parecidas. E todas as vezes que a gente tinha que dar uma resposta, a gente dava uma resposta praticamente igual, a gente tinha pensamentos muito parecidos. Foi ali que eu me encontrei, né? Quando eu vi que tinha uma pessoa praticamente igual a mim. Ali eu me encontrei. Ali acabou aquelas dúvidas do porquê que eu era diferente. Na verdade, a gente não é pessoa extraordinária, mas nós temos gostos e criamos grupos de acordo com nossos gostos. Nós criamos é, uma família, nós criamos amizades de acordo com as nossas afinidades. Mas ainda dentro de grupos, dentro de família, a gente vai sempre estar destacando em alguma coisa, né? No caso, eu e ele, eu sempre me destaquei mais pro lado dos estudos. Então, por mais igual que a gente fosse, e demorou para eu encontrar alguém que fosse, né, bem semelhante, ainda dentro dessa semelhança, eu gostando de estudar e ele não. Então, a gente sempre vai ter isso. Em algum dado momento, a gente vai se destacar, a gente vai ser diferente. E aí, dentro do quadro espiritual, que eu sou espírita, a gente sabe que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas cada qual com seu livre-arbítrio, sua livre escolha, então a gente vai se desenvolvendo diferentemente. Ninguém vai ser igual a ninguém, né? Sempre a gente vai estar ou à frente ou atrás de alguém. Dentro do quadro educacional, que é o qual nós estamos estudando hoje aqui, agora, nesse vídeo, o que a gente vai perceber é que na sala de aula, o professor vai estar sempre falando a mesma língua para todos, mas vai ter aquele aluno que vai estar sempre à frente, aquele aluno que vai ficar sempre atrás, né? Dentro do quadro de professores, tem aquele que se destaca. Eu paguei um preço muito alto por ter sido aquela professora que em alguns momentos se destacava. Fazia um trabalho diferenciado, trazia pessoas de fora para fazer palestra para meus alunos. Isso foi criando um certo problema, né? Então, assim, eu respondi muito em razão de ser diferente, de buscar coisas diferentes para os meus alunos. Não é que eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas eu era diferente. E isso fez com que eu não fosse cortada como tantas outras eu vi ser, né? Pelo contrário, no meu último dia, quando eu entrei na secretaria para dar baixa, né, que eu fui aposentar por tempo e idade, quando eu entrei na secretaria, a recepcionista que eu nunca tinha visto na vida, ela virou para mim e falou assim: "Ah, você é a professora, a senhora, né? A senhora é a professora Patrícia." Ah, a gente já ouviu falar muito na senhora. Eu falei: "Será que sou eu mesmo? Será que não é outra Patrícia?" "Não, é a senhora, é a professora que faz projeto, não é?" Então, assim, de toda uma rede de mais de 90 escolas, né, sei lá quantos professores dentro dessas escolas, dentro de uma cidade, eu fui considerada aquela professora que fez a diferença. E por onde eu passar, vai sempre ter alguém me apontando: aquela ali é a professora Patrícia, né? Aqui na rua onde eu moro, tem mais duas professoras, né? E toda vez quando alguém vem fazer uma entrega e quer saber aonde mora a professora, as pessoas apontam a minha casa. Ninguém aponta a casa das outras duas professoras. Não que eu seja melhor que as outras, não é isso. Mas é o destaque, a diferença. Então as pessoas apontam a professora é a professora Patrícia. As outras não são lembradas, não porque elas não mereçam, mas porque não se destacaram. Vamos dizer assim, né? Mas é incrível que como uma pessoa, um ser, consegue se destacar e ainda que ela não faça mais nada, como é o meu caso, aposentada, não faço mais nada, ela continua em destaque. O nome perpetua, né? Aquele jeito diferente de ser, toda vez que alguém for falar dela, vai lembrar dela de uma maneira diferente também.
É incrível como muitas vezes isso incomoda, como me incomodou na pré-adolescência, me incomodou um pouco na adolescência, mas isso me trouxe até aqui na fase adulta, me mostrando que eu não saí do caminho correto. Porque se eu tivesse sido igual a todos com os quais eu convivi, hoje eu não seria a professora Patrícia.